Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul com Atualidades Pampa desta terça-feira, dia 11 de julho de 2017. O dia em que o Senado parou. Ficou sem luz, ficou sem áudio. E ali nós podemos ver retratado, acho que para muitos, o que a gente nem na escola, nem no colégio nós fizemos, nós vimos, nem os nossos filhos fazem hoje na escola. Mas vimos no Senado protagonizado por senadores, por senadoras, uma imagem lamentável e que, repito, nem nós conseguimos protagonizar nos nossos tempos do banco da escola, que é evitar que fosse realizada uma sessão no Senado. Este é o meu sentimento e eu não sei qual é o sentimento dos meus colegas aqui de bancada. Tudo porque hoje é o dia, ou era o dia, ou era a data marcada para ser votada a reforma trabalhista. É verdade. Eu acho que como é que se enfrenta essa questão? É através do voto, né? A democracia diz isso. É através do voto que se enfrenta uma questão dessa. Então, estão todos prontos para votar. Agora, impedir, sentar na mesa da presidência para evitar que isso aconteça, ficar na mesa da presidência, comer na mesa da presidência. Comer de boca aberta. Ultrapassaram o limite, poderiam ter feito protesto e ok, isso também faz parte da democracia, agora ultrapassaram o limite. Isso é o nível. É, exatamente isso. Assim, respeito pelo Senado, tá certo que muitos não respeitam a instituição que estão enquanto senadores, mas precisa respeitar a instituição em si, não são as pessoas que estão lá dentro. Exatamente. A instituição como um todo, olha onde nós vivemos, né? Existem várias formas de protesto. Agora, sentar na mesa, eu acho que... Não, isso aí é o quê? Em igual proporção, ou talvez maior, Gustavo, por favor, eu quero te ouvir, é o que nós estamos vendo nas ruas, né? Quando a gente viu a depredação, aquela maluquice nas ruas, é em outra proporção, não é? Eu concordo com o que a Carla disse e queria aditar uma outra coisa. Prevendo hoje essa votação e essa encrenca que iria dar, ontem eu me dei o trabalho de ler detalhadamente a reforma. Eu sei que o Chicão vai me sacanear, que eu tenho coisa melhor para fazer de noite do que ler projeto e proposta, mas, Chicão, ontem eu peguei a reforma trabalhista para ler na íntegra. Amigo, eu vou te falar uma coisa. As coisas que foram modificadas, nenhuma delas traz prejuízo significativo ao trabalhador. Quer ver uma coisa? O que perde o trabalhador? A empresa passa a ter mais 10 dias de prazo para pagar a sua indenização, no caso de demissão. 10 dias a mais dado para a empresa. 20 dias agora, então. Isso é um prejuízo mortal? Bobagem. Outra coisa, o trabalho de gestantes em ambiente insalubre agora precisa de um atestado médico. Que daí pode acontecer o trabalho, que aí pode acontecer. Uma permissão médica. Mas olha bem, em insalubridade de grau máximo. Sim. Porque não é qualquer coisinha. Perdão, insalubridade de grau mínimo e médio, porque no grau máximo já continua proibido. Sim. Para grau mínimo e grau médio, precisa agora de um atestado médico. Isso é prejuízo? Vamos falar de salário, de dinheiro. Foi instituído, a reforma trabalhista institui uma nova modalidade de contrato, uma nova modalidade de distrato, que é o seguinte: o empregado quer sair, a empresa não quer demitir por causa dos custos. Sim. Então eles entram num acordo, negociam o acordo, os valores. Esse acordo não pode suprimir direitos do trabalhador e esse acordo passa a ser
válido. Ou seja, antes ou você saía, pedia demissão ou era demitido. Agora criaram uma terceira alternativa que é muito utilizada hoje em dia. E aí, qual é o prejuízo que tem para o trabalhador aí? Não tem nada de prejuízo. Não foi alterar 13º fundo de garantia, as férias. Em vez de em 2 partes, agora pode ser tirada em 3 partes. Só que a primeira tem que ser no mínimo de 15 dias. Eu estou tentando ver qual é o prejuízo que tem o trabalhador. Eu não estou conseguindo ver. Eu li o projeto inteiro. Eu quero, os senhores telespectadores, eu sei que tem sindicalista, tem a pessoa de pensamento de esquerda, coisa e tal, tá ali, ó. A Magda tá ali na frente com o e-mail aberto, a Carla tá com o WhatsApp aberto. Eu quero que vocês me digam o seguinte: olha, o trabalhador agora perdeu isso aqui. Não tem. Eu quero que me digam. Conseguir. Eu quero dar meus parabéns ao senhor Gustavo Vitorino, porque ele teve a capacidade de mudar a opinião. É verdade. É verdade. Não, depois que ele leu, né? Eu li o projeto. Ele falava muito mal da reforma trabalhista. Eu quero só dizer o seguinte, eu reconheço as coisas. Eu sempre falo, eu ouvi. E hoje o senhor Vitorino leu e voltou atrás. Parabéns, Gustavo Vitorino. Assim é que se constrói uma democracia. Vendo, melhorando, averiguando, participando e dando a sua opinião. Parabéns ao senhor. Porque sabe o que acontece, Marne? Assim, ó, eu criticava porque algumas coisas, por exemplo, eu sempre dizia, os trabalhadores vão ser colocados de joelhos para os sindicatos. Bom, aí eu vi que os dispositivos negociáveis nos acordos bilaterais, nos acordos setoriais, eles são ilimitados. Não pode negociar tudo, por exemplo, não pode abrir mão. As mais importantes, elas não pode ser negociado. Vale o que está na CLT. Então, assim, rasgaram a CLT, botaram a CLT no lixo. Bobagem! Eu cheguei a dizer essa bobagem aqui. E estou admitindo que eu disse essa bobagem sem ler o projeto na íntegra. Agora deixa eu fazer uma pergunta para ti. Por que os juízes do direito são completamente contra essa reforma? Porque essa reforma trabalhista, ela está propondo uma série de acordos entre trabalhadores e patrões que eliminam grande parte das ações judiciais. E os juízes que deveriam ficar felizes, eles estão irritados pelo seguinte... E ainda vem a sucumbência de má-fé também, né? Que é aplicada agora para aquele trabalhador ou aquela parte, né? Tem que pagar. Exatamente. Que entra com o processo e não tem realmente, o juiz identifica que aquele processo não tem, né, nenhuma veracidade no que está sendo dito. Então a má-fé entra... Exatamente. Qual é a multa de 10%? A multa é de 1 a 10% do valor pleiteado, do valor da ação. Ficou limitado também as custas judiciais, ao limite de R$22 mil. Então, assim, são detalhes que não afetam o trabalhador. E a Justiça do Trabalho se colocou contra porque ela está perdendo o poder de cuidar da vida do trabalhador. Hoje ele é totalmente tutelado pela Justiça do Trabalho. E tutelado de forma absolutamente polêmica, porque o volume de empresas que a Justiça do Trabalho quebra com sentenças absurdas é um negócio, assim, monumental. É a litigância de má-fé. Agora, fica instituída exatamente esse componente, não tem esse nome, mas passa a ser estabelecida uma multa agora para quando o trabalhador agir de má-fé. Olha bem, não é pleitear um direito. Ele pode pleitear o direito e não ter esse direito e a justiça não dá a ele esse direito. Mas quando ele usa de falsidade, usa de testemunhas montadas, usa de má-fé, falsificação de documentos para tentar obter um direito que ele não tem. E aí o magistrado pode sim multar o trabalhador no valor de 1 até 10%. Como acontece na justiça como um todo, né? As pessoas que agem de má fé dentro da justiça têm que pagar por isso. O novo Código de Processo Civil agora é duro com os advogados, é duro com os autores das ações judiciais. Litigância de má fé agora tem pena severa e é encaminhado à OAB, representação do advogado que exercia a litigância de má fé. Bom, mas agora eles estão votando. Agora eles começaram... Conseguiram tirar as moças lá com os pratos de comida, conseguiram agora trabalhar, tá? Conseguiram agora trabalhar, eles estão trabalhando. As ligaram a luz. Agora eles estão trabalhando. O que aconteceu, Magda? Desde o meio-dia até agora à noite. 18 horas e 15 minutos, mais ou menos. Foi a hora que eles conseguiram. Eu acho que mais tarde até. Porque quando eu cheguei aqui... O que essas moças queriam, as três moças queriam, é aquela lá do PT do Rio Grande do Norte,
Mas essa do Paraná aqui também, que está sempre... 18 horas e 35 minutos. A Gleisi Hoffmann, tu que confusão, a Gleisi Hoffmann tá metida. E a Grazi Otin também, a outra que adora uma câmera, coisa e tal. Então, assim, o que elas queriam era manchete, queriam um espaço, conseguiram bastante espaço na imprensa. Porque na prática, não tiveram nenhum tipo de resultado. Gleisi Hoffmann do PT, Fátima Bezerra do PT, Ângela Portela do PT, Vanessa Graziotin do PCdoB, Lídice da Mata do PSB, Regina Souza do PT do Piauí e Cátia Abreu do PMDB. Não sei se todas, mas 3, 4 delas, elas têm citações de Odebrecht, tem dinheiro em campanha, tem uma série de coisas. Tudo enrolado. Tá tudo enrolado. Então, assim, elas queriam era manchete. Para passar a imagem de lutadoras, batalhadoras. Mas não é assim que se faz, né? Ativas. Não é assim que se faz. Essa imagem que passaram é uma imagem de arruaça. De arruaça, arruaceiras. Elas perdem o respeito quando elas fazem. Certamente, porque a casa já passa por um processo de dualidade ética absurda. E aí... Agora, não ficou barato, viu? O senador Zé Medeiros encaminhou, agora mesmo, no final da tarde, representação ao Conselho de Ética, já com 15 assinaturas. Se no Conselho de Ética passar isso agora for plenário, essas moças podem ser punidas. E eu acho que deveriam, sabia? E qual seria a punição? Pode ir de uma advertência, pode ir de uma suspensão e até mesmo a cassação. Eu não acredito. Também não acredito. A Gleisi Hoffmann falou algumas coisas, né? Por volta das 19 horas. Entre elas, aqui, vou ler. Fala muito mal. Temos que votar a favor do povo. Vocês estão votando pelos interesses de vocês. É isso que vocês querem, que o trabalhador ganhe menos e trabalhe mais. Por que não votam aqui um tributo para lucros e dividendos? Porque vai atingir vocês. E aí, por fim, tínhamos acabado com a fome nesse país e os senhores fizeram voltar. Nessa ela se superou. Olha a bobagem que essa moça falou. Nessa ela se superou. Não, essa moça totalmente. Consegue falar bobagens inacreditáveis. Por exemplo, o trabalhador ganha menos. Gente, é irredutível o salário, é constitucional. Como é que alguém pode dizer uma bobagem dessa no Senado, uma senadora da República? E a crise começou um ano Trabalhar mais. Trabalhar mais como? Se continua a mesma previsão de hora. E uma coisa legal também da reforma, Magda. Instituiu uma forma de remuneração que no Brasil era muito rara e exceção, que é a remuneração que os países de primeiro mundo utilizam, que é por hora trabalhada. Remuneração por hora. Então, por exemplo, eu quero contratar a Cris para fazer um filme comercial. Né? Eu quero lhe pagar 10 horas, valor X por hora. Eu contrato você, prestador de serviço por hora. Ele pode ser, além de ser o prestador de serviço, agora ele pode ser funcionário, remunerado e contratado por hora. Sabe, são modificações. Facilita muita coisa. Pois é, só que assim... Facilita para as empresas, sim, facilita para a empresa, mas não prejudica o trabalhador. Então, eu não entendo aonde que elas estão enxergando prejuízo. Eu volto a pedir ao telespectador, manda um e-mail para cá e diz, olha, o trabalhador aqui está perdendo. Agora, eu te faço uma pergunta, Vitorino, espera um pouquinho, eu faço uma pergunta. E se essa proposta fosse sido feita pelo PT? Era boa. Era maravilhosa. Ela era boa. Era maravilhosa. Era a melhor coisa ela seria boa. Era a melhor coisa. Uma outra coisa que me chamou a atenção também, Magda, foi o seguinte. Eu fiquei um pouco tonta. Toda essa discussão em relação ao sindicato, o fim do imposto sindical, coisa e tal. Hoje, quando as moças fizeram as exigências, né? Elas fizeram 3 exigências hoje. Elas queriam que fosse aditada uma emenda. Para quê? Porque aditando uma emenda não seria aprovado hoje, teria que voltar para a Câmara. Ou seja, ganhar tempo. A segunda exigência das moças, queriam que fossem liberadas as galerias para os sindicalistas. Olha a ruaça que ia virar. Olha a ruasca. E aí elas se entregaram. O grande que ali é a discussão do imposto sindical. Eles querem imposto sindical, querem a contribuição assistencial, eles querem o dinheiro do trabalhador. E essas moças estão defendendo esses interesses dos sindicalistas. Porque trabalhador mesmo, sabe? Tem uma outra coisa que, por exemplo, o trabalhador agora vai ter que esperar mais 10 dias para receber a rescisão. Tá aí, é o fim do mundo? Ela não se reelege mais senadora pelo Paraná, Será? Não se reelege mais. Eu acho que não, E ela foi defendida pelo Lula hoje. Ela Sim, e o Paulo Bernardo deveriam defender Como é que o não Lula. vão defender? Ela é a presidente do partido, né? Mas defendeu com garra. E essa Vanessa Graziotin também é outra que o treino lá do Amazonas. Mas pelo menos ela se cuida para não falar bobagem. Porque a dona Gleisi Hoffmann bateu todos os recordes, né? Elogiou, e o cara fez Enquanto ela elogiava, o cara
aprontavam uma do outro lado, sensacional. Aliás, a dona Gleisi Hoffmann vai ter que dar satisfações, ela e o marido dela, o seu Bernardo lá, do dinheirinho dos aposentados, né? Porque o inquérito está correndo. Continua correndo. O inquérito está correndo. Aliás, não é esse que o senhor Renan Calheiros disse que levantou o telefone e resolveu no STF? Porque isso foi dito. Do plenário, em frente às câmeras, com transmissão ao vivo para todo o Brasil. Olha, quando... O senhor Renan... Você adora fazer alguma coisa assim. O senhor Renan Calheiros pegou o microfone e disse: a senhora está sendo injusta. Disse para a dona Gleisi: a senhora está sendo injusta, porque essa semana mesmo, a senhora me procurou no meu gabinete e eu liguei para o Senado, liguei para o STF e resolvi um probleminha que a senhora tinha uma ação lá, um inquérito contra a senhora. O Renan Calheiros disse isso da tribuna, na cara do então presidente do STF, seu Lewandowski, e ele não disse ai. Gente, eu não tenho mais o que dizer, né? Não. A casa já deu demonstrações do que é. Eu acho que não precisa mais nada, né? Não precisa mais absolutamente então, assim, nada. Eu estava com aquela coisa de que, estou entregando trabalhador para o sindicato. Não é bem assim. Que bom. Li os artigos lá, não é bem assim. 46 e 48 elimina e cria limitações. Que mais que o trabalhador? O trabalhador vai perder dinheiro. Aí eu olhei lá. É imexível a expressão do Magri, né? Imexível. Adoro. Não se mexe. Salário, fundo de garantia, 13º, hora extra, não se mexe em nada disso. Muito pelo contrário, ainda se cria a possibilidade do trabalhador fazer mais horas extras, se ele quiser. A empresa pode pagar mais horas extras para o trabalhador. No que isso prejudica o trabalhador? São coisas até que hoje em dia já acontecem, né? Mas que não poderia acontecer, mas que é informalmente, por exemplo. Que é informal, exatamente. O banco de horas. Mas que o próprio trabalhador já aceita. Já aceita, claro. Banco de horas, por exemplo. Porque, gente, sabe, está cada vez mais difícil se contratar. Exatamente por conta dos custos. Os custos não vão se reduzir. O trabalhador vai continuar ganhando a mesma coisa. O que vai mudar vai ser a logística. As empresas vão ter mais alternativas para contratar. Sim. Boa noite, Magda e bancada. É impressionante o desprezo, o nojo a políticos de nosso país por um número colossal de pessoas sérias. Não a todos os políticos, a minoria suja. A repugnância é tanta que não acompanham mais notícias relacionadas para não ficarem ainda mais decepcionadas, depressivas e odiosas. Relatos unânimes de conhecidos. Edu, eu só quero e preciso trabalhar para comer, não tenho mais saco para políticos corruptos e traidores da pátria. É assim que o nosso telespectador mandou o seu e-mail. Mas para salvar o dia temos o quê? Temos vocês, é claro, lógico, só poderia ser a bancada, sim, mas é aquela bancada, onde compartilhamos alegrias, tristezas, ensinamentos, discordâncias, vaidades e muitos mimimis. É por isso que adoramos vocês. Abração de Edu Bauerman e muitos estancienses, porque o nosso telespectador Edu Bauerman é de Estância Velha. Agora, dona Magda, pois não, senhor Marne Barcelos, me permito, se o senhor quiser. Eu fico pensando cá com os meus botões. Então pense com seus botões. Pode usar os meus também. Que nós estamos numa grande dicotomia, numa grande separação de dois lados. Primeiro lado, o senhor Lula. Porque existe uma campanha, e hoje o juiz Sérgio Moro, o doutor Sérgio Moro, já disse o seguinte: a minha sentença já está na minha cabeça. Ele vai dar. Se não acontecer a condenação do Lula e ele for candidato, vai haver uma divisão entre ele e o Jair Bolsonaro. Entre ele e o Jair Bolsonaro. Aí você, mas vai aparecer outro candidato. Será que vai aparecer outro candidato, além do Bolsonaro e do Lula, para a eleição do ano que vem? Então nós vamos ter uma grande divisão, e eu não sei como será a eleição do ano que vem se os dois principais candidatos forem o Lula e o Jair Bolsonaro. Que o Lula tem aquele discurso agressivo, porque não vem me dizer que o discurso do Lula, Lulinha, paz e amor, isso era uma história para boi dormir. E o Jair Bolsonaro, que também ele é duro nas suas convicções, naquelas coisas que ele proclama e diz. Se eles forem os dois principais candidatos do ano que vem, eu não sei como será esta eleição. Nós teremos problemas e muitos problemas. Não, problema não, a gente vai ter uma polarização. Deixa a Cris falar. O que tu acha, Cris?
Cris? Vai ser uma guerra, imagina. Sim, vai ser. Claro. Bolsonaro de um lado e Lula do Vai outro. ser. Mas claro que vai ser. Porque os adeptos do Bolsonaro têm a mesma conduta, Cris, dos adeptos do Lula. Essa forma agressiva de política, que não tem nada de democrática, que o PT utiliza, os adeptos do Bolsonaro também têm essa postura. O que tu acha, Cantofani, que tu é o entendido de a gente vai Bolsonaro? ter dois O que polos. eu acho é o seguinte, dona Magda, é inevitável que nós vamos para uma bipolarização. Vai ser esquerda contra direita. Esses candidatos de meio e direita... Mas Lula contra... Mas vai ser Lula de um lado e Bolsonaro do outro, porque é o único que pode enfrentar ele. Porque Álvaro Dias é legal, mas não tem o apelo do Bolsonaro. Esse Dória está se revelando o grande mandrake, sabe? Já. O meu maior problema se chama essa classe média que sofre com o Brasil, pode enterrar o Brasil. Porque o Bolsonaro tem muita rejeição na classe média. Entre nós aqui, tem muita gente que não votaria no Bolsonaro.Esse cara que não vota no Bolsonaro vai sem querer votar no Lula. O Lula investe nisso. Sem querer. É na rejeição do Bolsonaro. Então, aí talvez Me permita um terceiro discordar. nome... Vou te discordar. Daí talvez Deixa eu um falar um pouco. terceiro nome corra por fora. Mas não como tem já hoje um aconteceu terceiro em outros nome. pleitos. Hoje nós Hoje não não, temos um mas vai terceiro surgir. Hoje nome. não, mas vai ter que Mas um outros terceiro candidatos. nome vai teu surgir. é os mimimi de sempre que Vamos pede desconstruir pro o cara. PT. Vamos desconstruir o cara. Não, pode ser, que são os mesmos mimimis que perdem pro PT. Aí vai dar Lula de novo. Mas eu vou te Dois falar, mas eu vou te falar uma extremos. coisa. Agora, e tu falaste Vai em ser uma guerra. rejeição. Quem tem a maior rejeição hoje é o Lula. É o Lula. Mas É o o Lula, até Bolsonaro, mesmo mais do que o dos Bolsonaro. candidatos que vão enfrentar ele, é o que mais tem rejeição. Não, negativo. A maior rejeição hoje é o do Lula. Não, mas tu entendeu? Os candidatos que vão enfrentar o Lula, o Bolsonaro que tem mais rejeição. É, ele tem razão. Que vem Dois aquele lance de candidatos que vão xenófobo, enfrentar bababá, o Lula. racismo, toda aquela arenga ali. Na hora sim, dos- sim, entre sim. os dois? Pô, mas eu acho que continua sendo uma vantagem para o Bolsonaro. Eu, por exemplo, eu não votaria no Bolsonaro, mas se for ele Mas no Lula, eu entre o voto no Lula e o Bolsonaro. Bolsonaro, eu Mas fico tem com o muita Bolsonaro. gente que nem tu, que não votaria no Bolsonaro, mesmo que não vota no Lula. não vota no Lula e vota em branco. Esse que pode fazer o PT ganhar. não. Esse que Não, pode porque fazer não- o PT porque ganhar. não vai correr o risco É de dar aquela Lula. senhora que diz assim, ele é racista, ele é xenófobo, Não vai dar chance Chico, pro esse é o Lula. problema do mais, Chicão. Bolsonaro. Olha aqui, ó, o que o PT fez ao país nos últimos 13, 14 anos não vai ser esquecido. mas as É que muita pesquisas estão gente dando que não o tinha PT na pesquisado A votou pesquisa é agora. com folha, né, amigo? Não é o que pensa a dona Dalva. Vamos ouvir o que diz a dona Dalva. A dona Dalva, A que não estrela é- Dalva. Essa bancada inicia criticando o PT. Calma, Vitorino, vá devagar com o andor. Dalva. Que o santo é de barro. E a nossa telespectadora Carolina Dornelles, o Vitorino pediu para as pessoas apontarem, né, aquelas coisas que Isso. incomodam e Isso, que podem é um prejuízo prejudicar, significativo ao né? trabalhador. O trabalhador, ela Vamos lá. acredita que precisa compreender melhor o assunto da reforma trabalhista no foco do contrato para serviço terceirizado. Segundo ela acredita que essa alteração pode prejudicar, sim, o trabalhador no que diz respeito à qualidade do serviço. E, por fim, sem desmerecer servidores autônomos, empresas terceirizadas não garantem a qualidade que um funcionário devidamente selecionado garante. Muito bem, eu até concordo, mas isso aí não é prejuízo ao trabalhador, porque agora o pênalti para o serviço terceirizado, o medo que se tinha era o quê? Vamos tirar um técnico. Demite ele e contrata ele daqui 90 dias, que é o que a lei permite hoje, terceirizado, custando menos. Ganhando a mesma coisa, mas custando menos porque está terceirizado. A lei modificada agora, ela exige um sprint de 18 meses, 1 ano e meio. Então, nenhuma empresa vai demitir para Só recontratar daqui como 18 terceirizado daqui 1 ano e meio. Ok. Olha bem, esse dispositivo é uma faca de 2 legumes. E eu explico por quê. Porque se vai impedir as empresas de demitir os seus maiores salários, especialmente executivos e técnicos de áreas específicas, para recontratá-los em 90 dias como terceirizado, ao mesmo tempo, Marne, vai impedir que empresas que enfrentam problemas e demitem e 8, 10 meses, 1 ano depois se recuperam e querem recontratar o mesmo profissional, porque ele já conhece a empresa, conhece o mecanismo, é especializado da área. A empresa não vai poder. Então, assim, eu acho esse dispositivo ambíguo.
Ele traz benefício e prejuízo. Enquanto a terceirização, o grande prejuízo, na minha opinião, Carla, não é proporcionado pela reforma trabalhista. É pelo STF que decidiu de forma absurda de que não existe a responsabilidade civil objetiva, não existe a solidariedade objetiva na contratação de serviço terceirizado por parte do poder público. Senhor Vitorino. Com isso, as prefeituras contratam quem quiser, a empresa do vereador lá, ele não paga e Senhor pronto, fica Vitorino, por eu posso fazer um joke. Isso foi o STF, não foi o projeto. Tem uma penca de gente querendo participar. Posso fazer um joke com o senhor? Hã? Posso fazer um joke com o senhor? Pode, eu deixo. Qual é o legume que o senhor gosta? O senhor falou um legume. Qualquer coisa que não seja chuchu. Chuchu, tá bom. Olha aqui, ó. Vamos lá. Magda, isso. Caçem as senadoras por lutarem pelos trabalhadores. Isso. Quem sabe o ilustríssimo senador Aécio bata martelo. Quem mandou? Sérgio Severo. Sérgio Severo, por que Não você... responde. Não é para responder. Responde mais rápido. Mas é que esse discurso de Senão só tu vai lutar falar pelos e trabalhadores, lutar pelo quê dos trabalhadores? Tá, deixa o seu Sérgio se manifestar. Boa Ele tarde. vende o discurso que houve. Sei que a Magda nunca lê meus e-mails, mas não custa tentar. Bem que o senhor fez. A bronca é contigo, tentou e eu li. O que eu acho que o trabalhador perde com a reforma trabalhista é o fim do seguro-desemprego e só receberá metade dos 40% do FGTS. Bom, aí é outro enfoque, né? Isso não é perder, né? É deixar de mamar na teta. Como é que é o negócio? Para aí. Seu Itaúba da Silva. Tá, ele diz o que Ituí da Silva DC. Se o trabalhador o quê? Viu? Tu não presta atenção. Sim, mas eu estava lendo aqui porque... Mas tu ouve ou tu lê. Eu estou sendo xingado aqui também. Então tá, então ou tu vai ouvir ou tu vai ler. Tá, Vamos lá. então vamos lá. Ele diz que... Acho que o trabalhador perde com a reforma trabalhista é o fim do seguro-desemprego e só receberá metade dos 40% do FGTS. Sim, mas isso na modalidade de acordo que foi firmada. Exato. Porque se ele for demitido, continua tudo igual. Se ele pedir demissão, continua tudo igual. A terceira modalidade que foi firmada é quando existe o interesse do trabalhador em sair e não existe resistência da empresa em demiti-lo. Então, o trabalhador, ele não quer perder os direitos para sair da empresa e, ao mesmo tempo, ele quer sair porque tem um outro emprego, tem outro negócio. Senta com a empresa não oferece resistência, ele sai pela modalidade do acordo, que é a terceira modalidade de rompimento contratual. O trabalhador continua decidindo. Ele continua decidindo se quer ou não mudou nada. Ok, sobre os senadores. Adão Alves, boa noite, grande bancada. Histéricas, sem noção no Senado. Nada de vergonhoso me surpreende quando vindo de petistas comunistas e demais desgraças. Abraços, Adão Paulo Alves de Santa Maria. Pedro Décio. Pena de morte para o Não, tem muita coisa. Ai, não, isso aqui é outra coisa. Abafa o caso. Boa noite, dona Magda. A reforma trabalhista só traz prejuízo para os sindicatos. E cá entre nós, nos sindicatos não existem trabalhadores, é uma verdade. Boa noite, amigos da bancada. Os políticos do bloco de esquerda, senadores que impediram a realização da votação da reforma trabalhista, estão fazendo uma pantomima com vistas exclusivamente ao que é uma obsessão dos esquerdopatas, a eleição do senhor Lula em 2018. Então, eles se voltam contra a reforma trabalhista e apregoam que a CLT será rasgada com a dita reforma, para fazer de conta que estão lutando pelos direitos dos trabalhadores, quando, na realidade, somente tem objetivos eleitoreiros. Parabéns ao Vitorino pela brilhante explanação. Saudações a todos. Denise de Bagé. Carla. Já aqui no WhatsApp. Boa noite, bancada. Carla, e o teu presídio de Canoas? Ah, que maravilha! Finalmente irá começar a funcionar sob a polêmica de quem irá fazer a segurança do mesmo, e muitas casas não têm o conforto e os benefícios que terão estes presos, diz a Priscila de Canoas. Realmente mais 144 vagas, né, para o presídio de Canoas, hoje é ocupado por 393 presos. Com essas 144 vagas, será uma ocupação de um total de 20%. Ainda tem muito mais capacidade. A partir desta quarta-feira. Exatamente. A princípio, 8 serão transferidos e aí depois os outros gradativamente serão transferidos. Existe um perfil do preso, né, que é transferido. Não é um preso... É um preso bonzinho. É um preso bonzinho, não exatamente. Não pode estar ligado à facção, não pode ser daqueles que depois vão tentar resgatar. Tem que ser um preso bonzinho. Preso provisório, né? Nunca estiver
estiveram no sistema prisional, condenados pela primeira vez e sem ligação com facção ou grupo criminoso. Isso tem um sentido e tem um porquê. Porque aquela laranja podre colocada dentro do cesto acaba apodrecendo toda a laranja, né? E eles saindo de determinado lugar, eles abrem também o espaço para esses lugares, entendeu? Então, eles querem fazer um presídio realmente com presos de menor potencial. É o que vai acontecer a partir de hoje. Espero que os outros 80% aconteçam também. Em breve. É um mutirão, né? Que a Prefeitura de Canoas, junto com o governo do Estado, estão fazendo para tentar, pelo menos, ir remendando as coisas que foram mal feitas ou mal dimensionadas, ou, sei lá, mal alguma coisa. O acesso, que não foi pensado, e não tá tudo coisas. Mais ou menos, assim, mas vai indo. O que eu tenho percebido, ultimamente, é que a queda do Temer, que é iminente a queda do Temer, é totalmente diferente da queda da Dilma Rousseff. Primeiro, a Dilma Rousseff levou milhões de pessoas às ruas, de um lado, e do lado a grande massa do povo que queria a saída dela. Isso é uma coisa inegável, milhões de pessoas na Avenida Paulista, milhares aqui em Porto Alegre, centenas de milhares em tantas cidades do Brasil. E agora, contra o Temer, ficou diferente, porque você não vê pessoas na rua, grandes passeatas, meia dúzia de gatos pingados aí em algumas cidades brasileiras. Então, o que existe é uma parte da mídia, em função dessas denúncias que foram feitas contra ele, todas essas armações que foram feitas contra ele. E eu me lembrei de uma frase que o Chicão conhece bem, do Maquiavel, que dizia o seguinte: um grande bem acaba com males pequenos. Porque nós, no momento atual, e isso nós vamos ter um novo presidente, eu não tenho dúvida nenhuma que vai acontecer isso aí. O próprio Temer já admitiu hoje, ele disse, olha, eu vou acatar o que o Congresso disseram. O próprio Temer já está assumindo isso aí. Então, eu digo a vocês, vamos ter um terceiro presidente em 1 ano e meio, e será o senhor Rodrigo Maia. Eu pergunto a vocês, qual é o estofo, qual é a personalidade, o carisma que esse rapaz tem para ser o presidente desse país, para comandar um país tão diversificado, um país com a cultura tão fragilizada, quer dizer, fragilizada em sentido que nós temos muitas e muitas opiniões, muitos segmentos, e o que vai acontecer com o Brasil? Aí ele fica um tempo. Aí sai ele também de novo. Aonde nós vamos parar? Nós vamos entrar este ano, até o final do ano, pior, e no ano de 18... Nas mãos da Carmen Lúcia. Vamos parar na mão da Carmen Lúcia. Aí eu já sei, pelo menos não vai ter ladrão. Para a mão da Carmen Lúcia. Porque pelo menos, na mão da Carmen Lúcia, pelo menos não vai ter ninguém roubando. Eu já não sei. O que eu penso sobre isso, Marli? Ultimamente, só em ter alguém honesto, já tá bom. Fazendo uma análise, passando uma água, fazendo uma análise sobre essa diferença das ruas, em especial. Por que as pessoas, elas foram para as ruas quando quiseram quando pediram, né, o impeachment da ex-presidente Dilma, e por que agora não voltam às ruas? Primeiro porque contra o PT também existe um anti-PT muito forte, que conduz isso, né? Então, e junto com tudo isso, vieram todas as notícias da Lava Jato, da corrupção, e as pessoas saíram para as ruas também, porque, claro, aquele grupo anti-PT, que não queria o PT no poder, e toda a massa que não queria mais aquela corrupção. Bom, o que vinha depois? Eu acho que as pessoas nem pensavam muito nisso. O que vem depois? Eles queriam tirar as pessoas não concretizavam, eles queriam que aquilo saísse, mudar. O primeiro foco era mudança. Bom, aí veio o Temer, Chicão Tofani. Daí chegou o Temer e a gente percebeu, eu me coloco nisso, porque eu fui para as ruas, né? Tu fosse uma que não pensou no que vinha depois? Não, eu pensei, mas eu achei que era melhor fazer a faxina, fazer a faxina, começar a faxina, né? E aí a gente vai percebendo. Claro que, tu acha que eu não sabia que junto com Dilma, que ele também era corrupto? Mas não tinha sido eu que tinha colocado ele lá. Esse era o meu pensamento, né? E hoje a nossa lei diz, depois do presidente, vem o vice-presidente. Bom, chegou o tal do vice-presidente, né? Vice-presidente, tão corrupto quanto, né? Foi uma armação que fizeram, mas a gente sabe que ele também está ele não está sendo injustiçado. Mas agora vem exatamente o nosso programa de ontem. E o Brasil daqui para frente? Aí as pessoas, elas não têm uma unanimidade. Não tem essa unanimidade para saber o que é melhor para o Brasil. As pessoas estão perdidas. Ninguém sabe. Ninguém sabe. O maior erro do Temer foi esta ingenuidade dele. Ele poderia ter ficado até o final lá. Se ele... Como que é esse cara? Foi burro. Foi burro. A palavra é essa. Ele foi burro. Não tem outra palavra. Ele foi
Burro, foi um asno. Porque ele caiu como um pudim. Burro. Como é que num momento como esse, porque ele conhecia a parceria. Mas não, ele não tem a Grande história da advogado. sala ser anti-gravação Não tem e nada, tal. foi mas burro. ele Mas tinha que mesmo se que a sala fosse anti-gravação, Que já sabemos que não como que fosse? Como é que tu vai receber aquela criatura fora do horário? Não, tava dando- Podia olha- ter recebido ele num bunker. Não pode. E Tu como não é que ele pode deu fazer conta? xixi fora do pinico Não pode. nunca. E como é que o presidente teria esta ligação direta? Porque não um intermediário, né? Eu Ele acho teve no Ô, casamento Magda, e ele do Joesley. mordendo a isca, burro, todas as iscas que o Joesley outra jogou, coisa. ele mordia. Ele mordia porque ele estava no meio do negócio, né? Sim, É. eu acho que a Carla... Porque uma coisa é você evitar alguém que não tem uma conduta adequada para suas relações, você vai, né? Agora, é evidente que o Joesley esse tinha amizade com o pessoal, tinha relacionamento Lá pessoal. foi no casamento. Não, Evidente que o O dia que o relacionamento... senhor casar, o senhor não vai me convidar para o seu casamento? Ele não vou convidar, mas vai ser difícil você ir. É difícil ele dizer não pro Joesley. Como é que ele ia dizer não pro Joesley, um com amigo? a maior cara Temer de pau confiava que ele nele. tem. Ele tinha... Com a mesma cara de pau que ele tava Com a nos mesma roubando. cara de pau. Eu concordo com a Magda, ele foi burro. Como é que ele não se deu conta Mas ele que era uma também estava armadilha? querendo saber alguma coisa. Mas acontece que ele estava a gente- no olho do furacão. E a gente não Se sabe ele também... não estivesse, se fosse há um ano atrás, um ano e pouco, mas ele já estava no olho do furacão. E a gente não sabe também a que pretexto o Joesley Ele já foi. estava no olho do Exatamente. furacão. De repente o Joesley diz, olha, preciso falar com você porque temos um assunto tal. Aqui te interessa. Vai pro meio do mato, Nós vai encontrar com ele no sabemos só o que deserto do apareceu. Que Saara. apareceu. Vai conversar com ele no deserto do Saara. Sim, porque tem muita Na sauna, coisa. sem roupa, né? Só de toalha. Ele tá abatido, ele tá Que abatido. barbaridade. Tá... Pelo amor de Deus, ficando com o Lula cabelo está mais morto, é um safado. Por favor, Gleisi, Vanessa, Lindenberg, fazem parte da mesma estrela que há muito já se apagou. Pelo amor ao povo brasileiro, esqueçam eles. Só as Forças Armadas salvarão o Brasil, o resto é balela. A política está podre, podem acreditar. Isso a gente E sabe. essa estrela é uma cópia da estrela soviética, hein? Da estrela soviética. Naquela época lá terrível da União Soviética, o massacre, milhões e milhões de pessoas morreram na Ucrânia, pessoas foram enviadas para os gulags, né? A Sibéria, para os Urais, né? Milhões de pessoas. Eu não sei por que colocaram essa mesma estrela. A estrela vermelha. Uma estrela vermelha, não uma estrela vermelha? Era? E Agora eu hoje, já nem sei. hoje foi Se apagou. lançado o primeiro trailer do filme que conta a história da Lava Jato, né? Que conta a história Opa. de toda essa investigação envolvendo o Lula e outras pessoas. O nome do filme Polícia Federal, A Lei é para Todos, conta com o Ari Fontoura no papel do Lula e o Marcelo Serrado como o Sérgio Moro. Hoje foi lançado, então, o primeiro trailer. Se você quiser procurar, você pode procurar aí no YouTube. Mas o filme vai ser lançado no dia 7 de setembro. Aqui no site do louco de Senado vontade Federal de ver. foi aprovada a reforma trabalhista. Eu Tô procurando louco de aqui. vontade de ver esse filme. Eu Imagina também. pra Estou bem saber. curiosa Vocês para ver esse ouviram? A filme. notícia mais importante do dia. É, tá Tanto aqui, ó. Senado Vai aprova ser texto interessante esse principal da reforma trabalhista e vota propostas de mudança, tá? E aqui no site do Senado diz que a reforma trabalhista foi aprovada. Eles votaram o texto base e agora estão votando os destaques. Exatamente. Só que tem que tomar cuidado, porque dependendo do destaque tem que votar para a Câmara. Pois Aí é, começa pois o é, processo mas tá, todo, é isso processo que tá todo novo. acontecendo aqui. Você está falando do Lula aí, hoje o Ministério Público Federal de Brasília O pediu... texto principal está aprovado com 50 votos a favor. O Senado aprova o texto principal da reforma trabalhista. O texto Nós estamos principal acompanhando. era a base, Estamos agora tem os acompanhando. aditivos. Ok, né? ok. Pode ter certeza que esse pessoal da esquerda e os aditivos, tudo é a volta da obrigatoriedade do imposto Bom, vamos sindical. ver, mas nós não estamos aqui para adivinhar, vamos ver. É isso que está acontecendo. Vamos a uma decisão hoje do Ministério Público Federal de Brasília que encaminhou um pedido à Justiça para arquivamento de um processo contra o Lula. Inquérito que foi aberto diante da delação premiada do ex-senador Delcídio do Amaral.
o Ministério Público Federal entendeu que o seu Delcídio incluiu o Lula nas denúncias apenas para ter poder de barganha em relação à delação premiada. E disse mais, de que o seu Delcídio falou e não apresentou provas. E aí, que a gente tinha dito aqui, né, Carla, há muito tempo, falou. Exatamente. Delação sem prova, não dá lugar nenhum. Bom, daí tá Mas eu quero certo dar um também, drops né? fora da política. Fora da política, um drops fora da Primeiro, política. um abraço à minha querida amiga Pet Chagas, que está fazendo um fã-clube de Scoutofani, que é uma das mulheres bombadas mais bonitas do Rio Grande do Sul. Segundo, a Jussara Rios estuda antropologia, ela me fez uma pergunta muito legal. O homem descende do macaco? A Chicão ela perguntou para mim. Eu estudei muito isso e descende sim e não. Sim, o homem e o macaco vêm da mesma cepa, primata. Só que há 6 milhões de anos atrás, o homem partiu para um outro lado. Evolução, Australopithecus, Pithecanthropus erectus, Homo sapiens, Cro-Magnon e chegou ao homem moderno. E o macaco não evoluiu, o macaco ficou parado. No filme, se você quer ver essa evolução, tem um filme muito legal, 2001, Odisseia no Espaço, que Stanley Kubrick, ele mostra no real momento onde o macaco descobre a agressividade. Por isso que o homem é muito mais agressivo que o macaco, e o macaco mais parecido com o homem é o mais agressivo dos macacos, que é o chimpanzé. Quando o macaco bate no homem, aquele macaco que bateu no outro macaco, que ele bateu, 2 macacos brigaram, aquele adquiriu agressividade. Então, aquele já pegou os genes da evolução humana. A evolução humana vem da agressividade e o macaco não é agressivo. Por isso que o macaco mais agressivo é o chimpanzé, que ele tem algo a ver com o homem. Então, tá aí, Jussara Rios. Isso é uma coisa científica que eu ilustro da minha Planeta dos forma. Macacos com Charlton Heston. Mas aquilo ali é uma brincadeira. Os macacos evoluíram mais que o homem e, inclusive, dominaram o mundo. Isso é uma coisa até bacana. Até mais, É um baita filme. Mas é uma coisa que não tem nada de científica. Ela queria saber uma coisa de antropologia. sobre isso. Muito obrigado pela sua explicação, Muito professor. bem. Olha aqui, ó, a ministra Rosa Weber prorrogou por 60 dias uma investigação contra o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, e contra o deputado federal Marco Maia, do PT do Rio Grande do Sul. Uma investigação com base na delação da Odebrecht. O inquérito apura o suposto recebimento de vantagens indevidas por conta de um contrato com a Transurb, a empresa de trens urbanos de Porto Alegre. É um contrato que, inclusive, envolve ex-presidentes da Transurb também. Então, fica tudo parado por 60 dias. Eram perguntas que estavam sendo feitas a nós aqui, como estava, o que estava acontecendo. A ministra, então, prorrogou por mais 60 dias a investigação. Eu estou aqui com uma notícia da Receita Federal sobre as declarações de renda de saída definitiva. Aumentaram apenas 81% nos últimos 3 anos. Entre 1º de janeiro de 2014 e 31 de dezembro do ano passado, foram 55.402 declarações dos que se foram, cancelaram o seu CPF e foram embora do Brasil. Foram viver em outros países. O número é muito alto, 55.402 pessoas que simplesmente não existem mais, não são mais cidadãos brasileiros, eles foram embora, assumiram outra nacionalidade. Sabe que impressiona isso? É um número, 55 mil pessoas, eu acho um número bastante grande. Pessoas que foram para os Estados Unidos, foram para Portugal, foram, sei lá, para quantos países do mundo, Canadá, a maioria Austrália. Da classe média, né? Sim, que tem condições de ir embora do país, que tem formação superior para poder trabalhar no outro país, para ser admitido no outro país. Portugal e outros países abrem, né? Se a pessoa tem formação, se a pessoa tem conhecimento. Os Estados Unidos, eles estão sempre à cata de cérebros no mundo inteiro. Os americanos não interessa qual é a nacionalidade. O cara é inteligente, tem cérebro, QI, tipo do Chicão 181, já está contratado, o senhor já vai trabalhar comigo. Total. Na hora. O senhor não foi falar isso, mais legal para se viver, querido. Isso aqui é maravilhoso, viver das mulheres mais bonitas do mundo. Não sai daqui. Não, ele está falando outra coisa. Do meu QI, não sai daqui. Não, mas eu sei que você não cai, porque você é um cara, você é uma ilha. Você é uma ilha cercado de mulheres por todos os lados. Eu sou um cara inteligente, querido. Sim, o senhor é uma ilha. O senhor é uma ilha, o senhor está cercado de mulheres. Está vazia a ilha. Como é que é? Eu faço parte de 1%, inteligente e bonita. E alto. É difícil. A altura do Daniel Craig, James Bond. 1,91. Ele não é alto, não. Não, senhor. 1,91. O Daniel Craig não tem 1,90 m. Mas o Chicão tem altura
altura de Tem James a altura Bond. de James Bond, porque o homem sem altura aí é ele vira diferente. toco de amarra-bode, se diz. O que é isso? O que é isso? Olha, o Vitorino é baixinho. O Vitorino, ele é largo. Ele não é nem baixo nem alto, é um ser largo. Tu conhece a teoria do L? Parou, Gustavo Vitorino, propaganda enganosa. Olha aqui, ó. Propaganda enganosa. A OAB-RS tá esperta aqui, ó. Notícias da OAB-RS. Conquista aprovação de projeto que isenta. Olha, isso interessa não apenas para os colegas advogados, mas também para para a população. A OAB conquista aprovação de projeto que isenta de custas a execução de honorários advocatícios. É uma vitória da advocacia gaúcha. Desta forma, o presidente da OAB, Ricardo Breia, resumiu o sentimento da categoria com a aprovação na Assembleia Legislativa, nesta terça-feira, da PL, que é o projeto de lei, aí dá o número do projeto, que dispõe sobre alterações na lei, instituindo a taxa única de serviços judiciais e dando outras providências. Ele diz que é uma das mais importantes conquistas, envolve o item que isenta os advogados do pagamento de custas judiciais em processos de honorários advocatícios. É algo significativo para toda a advocacia. Temos que destacar o reconhecimento da Assembleia, através dos seus deputados, em relação a esta demanda. E ele, inclusive, faz esta observação, dizendo que não apenas o profissional ganha com isso, mas principalmente a população, ou seja, o cliente desses profissionais. Parabéns, então, a todos. Ô Magda, já que você está falando em OAB, eu recebi hoje uma denúncia, mais uma denúncia, de que os panfletos estão sendo distribuídos nas ruas do centro da cidade de advogados mercantilizando. E, assim, eu vou pedir para o pessoal do câmera não dar close, até porque eu não quero dar propaganda de graça para essa gente aqui. Mas são panfletos mais ou menos assim, em que as pessoas oferecem serviços advocatícios como se fosse uma mercadoria comercial. A OAB combate isso porque ela entende que uma lide não é um comércio, não é um balcão de negócios. A justiça não é um balcão de negócios. E esse tipo de coisa vai ser cada vez mais combatido pela OAB. Então, assim, as pessoas que se sentirem incomodadas, o pessoal do Tribunal de Ética da OAB está recebendo as denúncias e esses panfletos que são distribuídos, esses advogados responsáveis por isso aqui serão chamados à OAB, ao Tribunal de Ética da OAB, para responder o porquê estão fazendo isso, porque isso é mercantilização. Não se pode mercantilizar o direito. Quando alguém sente que um direito seu está sendo lesado, ele procura um advogado de sua livre escolha. Ele não pode ser incentivado a buscar uma lide, a buscar um tribunal ou a entrar de forma temerária numa lide judicial, sabendo que agora até mesmo as lides trabalhistas serão passíveis de multas. Pode cassar o registro? Sim, pode suspender o advogado, advertência, censura, suspensão, enfim, é uma série de penalidades. Portanto, senhores advogados, advogar não é um balcão de negócios. Advogar é buscar a justiça, é o equilíbrio social, não é fazer negócio. Oi, gurias e gurias, adoro vocês. A propósito das manifestações das pessoas, gostaria de saber a opinião de todos sobre essas manifestações em peças teatrais. Hashtag Fora Temer, hashtag Direta Já, etc. Eu gosto muito de arte, diz ela. Mas estes artistas estão nos afrontando e nos subestimando. Não precisamos da opinião deles. Todos sabemos quem são os FDP deste país. Ficamos chocados quando estamos em pé, aplaudindo o artista, quando ele vem com essas frases desconectadas, fora de contexto. Não somos obrigados, depois de pagar, aplaudir, mostrar toda a nossa admiração, ter que ir para casa dormir com uma dessas asneiras. Nos poupem, né? Beijos, queridos. Meu nome é Regina. Eu acho que eu concordo contigo também, Regina. Tu vai assistir um espetáculo, não quer saber o que a pessoa pensa ou deixa de pensar. Aqui no WhatsApp, o Cristiano Bernardes, historiador e contador, diz o seguinte, Marne Barcelos. Boa noite. Hoje em dia, uma rescisão... Depois chega para ti, Marne, mas primeiro, falando sobre a reforma trabalhista, hoje em dia, uma rescisão demora também. Agendamento na Caixa para saque, reforma trabalhista, sim. Marne, a Estrela, Comando Vermelho Alemão, primeira facção do mundo.
Aí ele manda a estrela, que pode ser a estrela comparada à estrela do PT, como a primeira. Olha aqui. RAF. RAF, exatamente. Eu conheço a RAF, Royal Force, na Segunda Guerra Mundial. A Força Aérea. Mas essa estrela é bonita, uma estrela bonita. Sim, mas tu fizeste a relação da Eu falei da estrela soviética. Mas ele está dizendo que a estrela do PT é parecida com esta estrela aqui. Ok. É uma força de guerra, né? Mas as estrelas, o exército romano usava estrelas, a legião também. Eu fiz uma ilação. Olha aqui, ó, voltando a falar sobre, ou pelo menos ainda sobre o que nós falamos, que a gente muda muito, com muita facilidade. Perfil do Daniel Craig. James Bond. 1,78 m. É alto. O James Bond mais alto do cinema foi Sean Connery com 1,89 m. Aí, Sean Daniel Craig tem 1,78 m. Sabe quem tem 1,78 m? Quem? Eu. Ai, Daniel, tu quer dizer que... Olha aí, James Eu sou mais parecido que Tem o a Bond de que altura tu. de top model. Tu, top model tem Quem disse que tu era baixinho 1,80. foi esse, não briga com ele. O Márcio Foi esse que Barcelos, disse que o tu era Márcio baixinho. Barcelos, Não foi aquele. esse cidadão provecto aqui que fica Não me fala chamando de dele que baixinho. gosta de ti, teu amigo. Semi, não é totalmente. Ele é semi-provecto. Ele tá a caminho. Ô, Magda. Fala. Falando da política internacional, a bomba do dia foi as divulgações dos e-mails do Junior, Donald Trump Jr., comprovando de que ele sim se correspondia, existia uma troca de e-mails com a Procuradoria-Geral da Rússia na época das eleições, pedindo informações que comprometesse a então adversária de Donald Trump, Hillary Clinton. Aí eu pergunto, para vocês que entendem mais de política internacional que eu, isso pode tirar Trump do poder? Não vai sair Trump do poder. Isso é dos que querem tirar, não vai tirar. E por que esse escândalo todo? O Donald Trump, entre os negócios dele, entre os negócios do Donald Trump está a participação em empresas de gás russo. Tem outra coisa. E tem até uma rede de hotel. Tem Tá, mas ligações. igual comprova-se que ele estava atrás de informações que todo mundo comprometessem sabe. a Hillary Clinton. O Donald Trump, Tá, mas como isso não empresário, pode na campanha americana. teoricamente não pode, mas os onde é que eles vão e-mails arrumar que ele força? Agora já Clinton foi, também né? não Agora podia já fiz. também. Agora já foi. Agora já foi. É aquele negócio, aqui, ó. Não posso, não quero, foi. Taça no armário, bicho no bolso, acabou o campeonato. Então é muito grito pro Apocalã. Sim. Mas, dona Magda, Mas que ele tinha ligações e tem ainda com a Rússia. dona isso é Magda, legal, né? amanhã, E-mails direto do Kremlin. amanhã no Gravador Pub, que eu acho que o Vitorino conhece, que é um lugar de música rock. Não conheço. O Jame e a Gisele da Sobremotos, que são meus amigos há muitos anos, eles estão lançando a nova série da Triumph, que é uma moto inglesa, que eu tenho uma paixão fissurante. Porque só tem na minha cabeça uma moto cult no planeta, é a Triumph Bonneville, que era a moto de Steve McQueen no filme Fugindo do Inferno e de James Dean. E o meu sonho de ter essa moto na sala da minha casa está chegando quase que perto. Porque eu acho que é uma das coisas mais fashion que o homem pode ter, ele estar sentado no sofá, tomando um vinho, uma Coca-Cola, Acho sei que lá um o quê, conhaque. e olhando a namorada sentada numa Triumph Bonneville. Isso na sala de casa. Na sala? Na sala de casa, tu tem Mas uma ela moto. vestida? Eu vou ter uma Ela moto vestida? Triumph. Não. Tá, não mas vem vestida. cá. Não interessa ser vestida. Tu quer ter a moto para ter a Não, eu quero ter a exposição moto na porque tua eu sala. gosto dessa moto e ter na minha sala, olhar essa moto é que nem eu olhar uma obra de Da Vinci. Tá, mas tu quer ela só para ter exposição na Não, tua exposição casa. como decoração na Não sala. vai usar, não vai andar com a Não moto. gosto de andar de moto, só para ter um símbolo, um fetiche na sala. E aí a mulher tem que estar Esse junto. é óbvio, a namorada, pô, senta ali, querida. E ela vai sentar como é que tu quer, meu amor, que agarra a moto na posição street, A na mulher é posição um objeto shopper. para ti, Não, né? mas eu acho que se ela topa, ela Mas que entra objeto, no que objeto. Não, mulher, o que é? É fetiche. Ela ela vai ficar quer- parada A em mulher exposição em se a cima mulher da trabalha, é moto, na sala faxineira. dele. Se a Que mulher é bonito. bonita, é objeto da mulher, o que é, Magda? Não, Se ela é intelectual, é gerente de Eu banco. acho que ela não gosta Pô, de que mulher. Não, tipo assim, ó, eu tô fora da operação, entendeu? Mas se a mulher topa e pra ela também é legal, Ah, bacana mas ficar lá. vem cá, o que teu mal tem? marido gosta de ter uma moto em casa, ele tem uma moto. Teu marido pede Nem cerveja. sabe, não Tá, cabe teu marido na diz minha assim, sala, Cris, amada, senta na moto. Tu não vai fazer isso pro marido? Claro que faz. Não E dá se a pra mulher fazer. ligar a moto É, e fugir? faz sim, Hã? senta E se ali ela na ligar a moto. moto e fugir? Mas a mulher vai sair de uma sala de moto. É. Sem nem Qual é o James Bond. Tem problema? escadas, não dá pra descer. Não dá escada. Mas gente. sua casa Então, eu vou não tem dizer, tanta eu escada. subiria na Escadas, tem moto. muitas. Eu Não conhece a subiria casa na dele. moto. Então é mulher objeto? E não Jéssica? pode ser uma bicicleta retrô?
Ai, Não, a adoro. bicicleta retrô fica na parede. Acho lindo bicicleta. É, uma bicicleta retrô também. Mas é uma coisa sem graça. E se Bicicleta ela pedir retrô pro senhor com uma sentar na moto, o senhor vai cestinha. sentar na Mas moto é mais também? romântico, não é tão Sou sempre. agressivo. Eu sinto, querido. Tem jaqueta pra isso aí. Não daria pra gente voltar ao assunto do programa? Assim, não queria atrapalhar em nada esse passeio de vocês, mas assim, sabe? Eu acho que daqui a pouco... A Cris é uma mulher inteligente. Ela eu sentaria. acho maravilhosa a A ideia. Cris é uma mulher... Eu, inclusive, Tudo que é homem Eu que também Eu posso saberia. perguntar, Você eu tem namorado, alcanço na Zezinho? moto, eu alcanço pra sentar na moto. Posso ir Seu lá? marido diz assim, ó, Magda, Posso ir lá tirar uma umas foto? botas viking bem alta e um chapéu e sobe na moto. Não, eu vou dar uma Pra cara mim, dele. esse de fetiche, tu não vai fazer, tu não vai Tá fazer. dentro, tá dentro. Não. Ah, a mulher faz stripper. Não, me com peça homem, pra eu faz fazer tudo. qualquer outra coisa. Qualquer Agora, botar coisa. umas botas e uma coisa de viking. Mas uma das coisas de Bota fetiche do viking. homem é a mulher de bota, aquela Não, mas bota em não cima precisa do ser de joelho. viking, de viking, É aquela em né? cima do joelho, aquela que Não, bota. é Dinheiro. Ah, é também. overknee. É Ó, overknee. que ela disse aqui. É overknee. É outra coisa. Mas eu acho que é uma bota. Não, eu tenho uma, eu vou... E tu não põe pro teu namorado? Ponho, claro, Se a só mulher de põe, só de não é bota. objeto. Tu não sabe como eu fico linda só de Não, a bota. Jéssica disse que eu vejo a mulher com objeto. Não, é que com Fala as o que- outras coisas que o tu que que ele fala, tem que eu botar? só tenho que ele essa tem que botar que tu percepção. falasse? O chapéu do Viking. Tu quer que a mulher chegue de chambre lá, então? Ai, de cheiro, de sono leve. De sono leve. Pantufa, rasteirinha, bonitinha. mulher de sapato Assim, alto. ó, uma pantufa tem seu valor, Chicão. Você sabe que eu tenho... Agora, uma Chico tá fora dessa operação de pantufa. Faz uma voz, galera. O Vitorino gosta de pantufa, de cirola. O Vitorino gosta de mulher, independente se ela está de pantufa ou de salto alto, não É a é? defensora do Vitorino. Dos fracos e dos E esbrios. vou te dizer mais, eu acho que a minha identificação... Olha que bonito, olha que bonito. A minha identificação com moto, ela vai... Eu tenho um sonho que eu nunca realizei, mas vou realizar. Eu conheço o teu sonho. Um sonho que eu nunca realizei e vou realizar. Eu vou atravessar a Rota 66 de uma Harley Davidson e já tenho até parceiro, meu amigo, irmão, camarada, doutor José Carlos Silvano, recebeu autorização da esposa, inclusive, para fazer essa aventura. liberação. Tomara que seja no ano que vem. Isso é legal. A gente vai atravessar a Rota 66, que hoje está desativada. Ela é voltada exclusivamente ao turismo, mas ela sai lá de cima, de Illinois, Cruza perto de toda a Buffalo Califórnia. Grove. Ela corta como se fosse uma faixa no peito, assim, os Estados Unidos, né? Vai até lá embaixo Não do México. cruza todos os Estados Unidos. É muito, ela corta os Estados Unidos, é muito bonito, a Tá, gente tem mas que e aí, escolher. onde é que tá o teu Custo, sonho? E o meu sonho é esse, é atravessar a Rota 66 numa moto. Vai dar uns 3 Cada um tem um mil. sonho. Show. Meu sonho é botar a moto na sala e a mulher subir em cima. Aventura de uns De 10 repente, dias. Cadê o teu Uma sonho que aventura de 10 merece? Isso é teu fetiche, Chicão, não é teu sonho, é diferente. Não, dá o nome que dá, é ele, tá? Tu não vai pagar moto, deixa. Não, Beca. Nem tenho dinheiro pra isso. O Vitorino vai querer a vamos mulher de falar. rasteirinha em casa, trazendo Tá, deixa café. eu ser água da mulher. Mas olha, não tem nada mais sensual. Não tem nada mais sensual do que uma mulher bonita com um pijaminha, à vontade, pantufa. Ai, que coisa Eu acho maravilhosa. legal. Não é charmoso. Eu acho É charmoso. charmoso. Mas não, se acordar de manhã e a tua companheira tá numa pantufinha, num A pijaminha mulher do daqueles de Chicão bichinho. só pode ter 20 e 30, porque a minha de 40 aguenta o salto alto até na beira da praia. Não que viver de salto alto. Acabou a hora do recreio, Uma mulher vamos dessa, voltar ele para a volta sala de na hora. aula. Acabou o recreio. Falávamos em algum momento deste programa sobre Bolsonaro. Diversas vezes falamos. E a propósito de Bolsonaro, ele e Lula, numa eleição, quem votaria com quem? E Carlos Eduardo da Silva Pinto perguntou assim, prestem atenção sobre o e-mail dele. Quais os sérios problemas que teríamos caso Bolsonaro fosse eleito, amigos? Aí ele cita os problemas. Trabalho, disciplina, valores morais, que não está prestando atenção, e é sobre o Bolsonaro, que é o teu candidato, e ele, o nosso telespectador, o Carlos Eduardo Mostrando Pinto... um e-mail para ela. Pois é, da Silva Pinto faz uma colocação aqui que te interessa. Quais seriam os problemas que teríamos caso o Bolsonaro fosse eleito? Ele pergunta. Trabalho, disciplina, valores morais, meritocracia, ordem, progresso, polícia na rua, porte de arma? Para quem não tem esses valores, princípios e ideais,
seria um sério problema mesmo. Mas para quem quer trabalhar sem fazer bagunça, não vejo problemas. Bem colocado isso que ele fez. Mas é evidente. Que esses são os valores morais do Bolsonaro, pelo menos até onde a gente sabe, né? Aí vem aquela, o Bolsonaro, homofobia. Não, Mas, pelo amor de ele é Deus, isso aqui, né? Mas ele também é homofóbico, ele também é de direita. Mas posso dizer uma coisa? Vamos É que combinar. Ele é conservador, de assume. direita e ele tem autoridade. Ele não mente. Ele é e Mas assume. tudo bem, ele é sincero também. demais. Ele é também. Ele é Mas sincero ele demais. propaga, ele comete o sincericídio. Ele é sincericídio. Senhora Carla, não fomos para a rua para tirar a Dilma. Fomos para a rua contra o projeto de poder e o socialismo bolivariano que o PT queria implantar no nosso país. Ney Teixeira, de Santa Maria. Tá certo, Ney. Por isso também. Essa é a dificuldade que hoje as cores verde, amarelo e vermelho têm de se reunir na rua para tirar o Temer. Essa é a dificuldade. O verde e amarelo não combina com o vermelho. Não tem jeito, não combina. Aquele projeto... Vermelho está embaixo. O projeto que destruiu a Venezuela, só ver o que fizeram com a Venezuela, gente. Você vê, sempre que tem bagunça e arruaça, vê quem é que puxa a bagunça e arruaça. É difícil saber quem é democrata. Adoro pijama e chinelo. Coisa boa. Beijos, Vitorino. Vera. Ai, a Mas é uma delícia, uma pantufinha simpática, aquele pijaminha de pelica. Ele está fazendo campanha política. Eu acho. Ele está fazendo campanha política. Mas para ser eleito o quê? Não sei, mas O o dono senhor da quer ser Câmara? eleito alguma coisa. O senhor está fazendo campanha política. Para ser eleito pelas mulheres que adoram pijama. Ou então o senhor está jogando uma Mas quem conversa não com o ouvido gosta dela. de pijama e pantufa que atira a primeira Eu pedra? gosto, adoro. Que atira a E a primeira meia pedra. por cima do pijama é melhor Melhor ainda. ainda. Frio, mas não tem nada melhor. Sexy, né, Chicão? Vai, só falta estar com aquelas bolsas d'água quente. Um pinico embaixo da cama. E tem mais. Nosso voador ataca. E tem mais. E se a meinha for de bichinho, por cima do... Ai, não. Ney. Eu apaixono. Mas quando a dor meia de ataca, bichinho. né, a bolsa d'água quente, ela Também, resolve muita coisa. Também. A minha é de Vocês bichinho. acreditam nisso? A meinha de bichinho é uma Vocês delícia. Eu acho acreditam nisso? barato. Eu anti-homem, anti-mulher. Leila tudo Fernanda anti- Moreira, Gustavo Vitorino, diz o seguinte: em Pelotas Craca tem essa anúncio operação. de escritórios de advogados em bus door, em traseira de ônibus. Chega a ser invasivo e realmente passa a ideia de que a advocacia é um produto. Pode encaminhar. Aonde? Qual é a cidade, Magda? Pelotas. Encaminha a subseção da OAB de Pelotas. Você pode encaminhar a sua denúncia. A OAB recebe, investiga. Os conselheiros da seccional fazem a instrução do processo, encaminham para Porto Alegre, para o Tribunal de Ética, e esses advogados serão chamados à Mas, responsabilidade. Vitorino, não seria proibido então um advogado fazer comercial em rádio, televisão, jornal? Mas tá cheio no jornal aí. Sim. O nome dos caras, endereço, tudo. Todos eles, a grande maioria está respondendo a processo lá na OAB. Tu pode ver que aparece, daqui a pouco eles desaparece. Chicão. São bonitos. Aparece, desaparece. E o que é pior, alguns fazem o seguinte cálculo. Qual é o tamanho do tranco que eu vou tomar? Se eu conseguir manter o comercial por 6 Caso meses, se eu pague, faturo X e tomo um tranco Y. aí. Isso é uma coisa que a OAB está repensando também. Não pode, Chicão. Não, pode. mas eu vejo toda hora. É verdade. Que é uma iminência mas, parda. é muito complicado isso, você incentivar as pessoas a ingressar na justiça contra uma empresa, ou contra um familiar, ou contra outrem. A advocacia não é mercantilizada. Tem cada pantufa aqui. que é um horror aqui. E é por isso que o Brasil é campeão mundial em ações trabalhistas, ajuizamento de ações trabalhistas. O Brasil é campeão mundial. Não existe país no planeta onde tenha mais ação na justiça do trabalho que o Brasil. É impressionante. Porque o Brasil tem justiça do trabalho, né? Os outros países não têm justiça do trabalho. Não existe isso. Tem muita empresa também que age errado. Jabuticaba. Sim, tem erro dos dois lados. Tem empresa que age errado e tem trabalhador que age com má fé. Mas daí a se criar uma justiça específica, eu tenho lá minhas críticas. A Carla aqui no WhatsApp.
adorou a blusa da Cris. Muito obrigada. Blusa, Cris. A minha blusa é da Up Store. É uma loja que tem no Instagram. Me segue lá, Cris_Bart. Eu fiz um post com essa blusa e marquei Up Store aqui em Porto Alegre. Deixa eu mandar um abraço aqui para o aniversariante de hoje, meu amigo e irmão André Roncato, vice-presidente do Sistema Fé Comércio e presidente do Sindiótica. Está de aniversário hoje. Ele jura que é 42, 43, eu acho que é 67 por aí, mas brincadeira, Andrezinho. Um grande abraço. Que ataque é esse em cima de mim? Feliz que é isso? Parabéns, André. Vão decidir no tablado aqui. Vem o André, que aqui eu venho também. Mas vem idade. o André é um careca bonitão, coitado, ao contrário de outros que andam por aí. Então, Não, ao contrário de que anos contigo, não eu. Parou Chicano, não, parou Vitorino. Tá, o Vitorino também vai parar. Vamos lá, os E a Jéssica também parou. Rapidamente, o falei som. nada. Falou de mim. Mas pensou. Pensou e falou de mim. A pensar, eu penso muita coisa. Para de Agora pensar. vamos lá Falou, aniversariantes do dia, por gentileza. Tem uma estria. Primeiro aniversariante, o Tenho várias. ex-presidente americano John Quincy Adams, filho do presidente John Adams. Foi dois casos aconteceram na história americana de pai e filho a ocuparem a cadeira de presidente. O John Quincy Adams, o John Adams foi o segundo presidente, e a família Bush, né? Que foram os piores presidentes da história dos Estados Não Unidos. é isso, querido. Sérgio Buarque de Holanda, É que você não gosta, historiador, cara. jornalista, escritor e professor brasileiro, pai do Chico Buarque de Holanda. O grande ator russo-americano Yul Brynner, O Rei e Eu, Anastácia, 10 Mandamentos e outros tantos filmes. O grande físico brasileiro César Lattes, no ano em que foi outorgado o Nobel, ele deveria ser o ganhador, mas como o principal físico não era ele, embora ele tenha composto junto com esse mesmo físico, ele não ganhou o Nobel. O Gene Wilder, que foi um ator americano que faleceu recentemente, fez A Dama de Vermelho. Lembra desse filme? Giorgio Armani, completando hoje 83 anos de idade, o Giorgio Armani. O Emerson Leão, completando hoje 68 anos de idade. A atriz brasileira Lúcia Veríssimo, completando 59 anos de idade. Ela casou agora, assumiu a homossexualidade. O Netinho de Paula, cantor, apresentador e político brasileiro, completando hoje 47 anos de idade. E parece que são esses os Quantos aniversariantes anos fez a de hoje. Lúcia Veríssimo? 59. Mas sabe, Marne, eu acho... Ela comeu 58. alguns. 58. Acho que ela comeu Mas, viu, alguns Mari? anos de vida aí, mas Eu tudo já bem. estudei o livro das grifes e eu acho, para mim, Giorgio Armani é a maior grife hoje que tem no mundo ocidental. Você sabe qual é a fortuna dele? Avaliada em 7 bilhões de dólares. Tudo que Giorgio Armani toca, é perfume, é óculos, é relógio, vira grife, Eu é já tive um objeto de relógio Armani, desejo, me roubaram. roupa. Ele tanto chegou ao pra ponto homem de quanto pra fazer a mulher. linha popular, Eu que é tenho uma Armani linha, Exchange, né? a Preta X, Porter, os relógios mais acessíveis, Armani. Não, e é grife é a linha também. popular da Armani. Linha popular. mesmo. O senhor está com um relógio bonito. Não, eu hoje. tô com um relógio Festina, que é o relógio do Tour de France, e o Hugo Boss, que era um estilista do nazismo. O Hugo Boss era amigo de Hitler. Inclusive, a Hugo Boss que fabricava os uniformes para a SS. E vende na Alemanha, será? Se vende o mundo todo, o Hugo Boss. Os descendentes dele ficou na cadeia, o Hugo Boss. Tu já viu a grife de relógios do Ronaldinho Gaúcho? Não vi. Eu vi esses dias. Eu acho uma grife de relógio brasileira que está em alta no mundo todo é Vitor Hugo, sabia? Caríssimos os relógios É caro, Vitor Hugo. sim. As bolsas Vitor Hugo de mulher também são caras. São caras. São muito caras. E bonitas. Mas não quer dizer que o mais caro seja o mais bonito e Não melhor. quer, não. Não. Você sabia O nome que- valoriza Você muito. sabia que alguns dos melhores calçados do mundo são produzidos aqui do lado, no Vale dos Sinos? Isso é Com a verdade. crise de calçados e o investimento em Franca, em São Paulo, muitas indústrias passaram a produzir calçados populares lá, também com a pressão dos chineses, passaram a produzir lá por conta de incentivos fiscais, e a nossa indústria coreiro-calçadista se reinventou. Calçados brasileiros aqui são feitos com projeto arquitetônico que vai para a Europa, os caras aprovam e eles fazem calçados que saem daqui custando 100, 120, 150 dólares. São calçados que são vendidos a 250 euros na Arrows.
Então, assim, é muito interessante. Eu gostaria, claro que não existe essa possibilidade da gente acessar esses calçados, mas a nossa indústria coreiro-calçadista do Rio Grande do Sul se reinventou pela excelência. Mas só um pouquinho. Nós produzimos muito pequeno número dessa indústria calçadista que fez isso. Sim, a grande parcela, maioria né? pereceu. Mas essas que sobreviveram hoje produzem alguns dos melhores calçados do mundo. Mas continua ali o Vale do Sapateiro. Sim. Mas é uma tradição mais feminina que masculina. sim. Masculina mais de São Paulo. Não, mas eu digo o calçado, Chicão, o calçado de primeira linha, aquele calçado que é vendido nos grandes magazines. Para você ter uma ideia, eles produzem calçados para grandes marcas italianas aqui. E todos eles vêm de uma cepa, a Czarina, que não existe mais. A Czarina foi a Samparelli que iniciou esse processo há 50 anos atrás. Não existe mais, é uma pena, né? Fazia um sapato maravilhoso. Quantas indústrias fecharam, quantas pessoas ficaram desempregadas ali, profissionais. E muitas não só fecharam, reduziram em 80%. É o efeito China, né? Vitorino, o pessoal da Sobremotos. Tem calçado que quer sai da saber, China custando Vitorino? $4. Sabe dirigir Como é que vai moto, competir? Vitorino? Como é que vai competir? Lá, Vitorino, a matéria-prima e a mão de obra. Sabe dirigir moto? Né? Sabe dirigir moto? O Tem pessoal da carteira. Sobremotos diz que te dá um curso de especialização para fazer essa rota nos Estados Unidos de cortesia. Sim, é importante, sabe por quê? Porque a moto shopper, você tem uma técnica vai dirigir diferente aquela moto de do pilotar. guidão aberto. Você não pode dirigir você não pode fazer uma distância é dessa pesadona, numa né? moto esportiva, porque a tua coluna não aguenta, ainda mais Moto um de senhor da minha velocidade. idade. Você tem que fazer na moto shopper. Show está provado. Que tem o encosto, coisa e tal. Então, e exige uma técnica diferente de pilotagem. E ela quer te oferecer de cortesia. Eu Você aceito sabe com que o é maior meu prazer. amigo, gosta muito de mim, tem os mesmos ideais que eu. Aceito com o maior prazer. Os mesmos ideais. Porque é interessante, tem uma técnica toda tem uma diferente. técnica especial para isso. Você pilotar as motos shopper, né? Porque essas motos, tipo Kawasaki Ninja, um amigo meu foi até Montevidéu, chegou lá, não conseguia sair da moto, Sim, cara. Foi direto pro é que hospital. a moto esportiva, fica deitado. Tu a não moto percebe, né? esportiva, Quando você não tu- percebe. Quando tu para, que tu não Exatamente, tu consegue, adormece, tu não consegue levanta. mais É voltar. que a moto esportiva, como você tende a andar em maior velocidade, ela tem uma resistência menor ao ar, você tem que usar a técnica, aquela da determinada velocidade, você tem que ter o abaixamento. Né? Então, assim, Tu faz em a longas dinâmica da distâncias, moto. você faz 100, 120 km, tem que parar, senão a tua coluna não aguenta. E uma moto shopper é diferente, você dirige sentado, é praticamente um automóvel com as pernas abertas. Mas o Gustavo já foi agraciado com um curso, que a Gisele me confirmou agora, só que eu tenho que mandar o telefone dele, para ficar, como o Gustavo falou, dirigir uma moto street é uma coisa, você vai agachado. Dirigir uma moto cross é outra. Ele vai dirigir shopper, os guidão bem aberto, que tem que ter uma musculação mais forte nos braços e uma distância muito longa. E vai ter que ter uma experimentação nisso. Então, o Gustavo já está premiado com uma Magda Beatriz. O pai Paulinho me ligou hoje dizendo que sonhou com a Magda Beatriz. Opa! E o que ele te E ela já rolou a história. Até 31 de dezembro está fechado. O maior pai de santo do Rio Grande do Sul não ia botar o dele na reta se não pintasse o grande amor. Eu só não sei se vai vir a cavalo, ou numa Ferrari, ou a pé, ou num Gol. Ou numa moto. Numa moto, numa bike. No Gol Bolinha, tu acha que ele veio no Gol Bolinha? Vai ser um Cauã Raymond? Mocinha sarada. E aí, o que tu prefere? Será que não vem no Gol Bolinha? No Gol Bolinha, tu quer que venha numa Bentley, né? Numa Land Rover, de preferência. Né? Ele não precisa nem ser o Cauã. Tu quer, e pode ter filho ou não no pacote? Tu abraça? Mas tem que estar criado já. O pequenininho tu não abraça, né? Não vai ser pequenininho, não vai ser pequenininho. Não, tem que estar pago. Tem que estar pago, né? Tem que estar pago. Pode ter E se ele identidade. quiser morar na tua casa, tu deixa? Não, Não complica a vida dela. Era bom ou não era bom? Era pra ser legal. Daqui a pouco ele vai botando os Mas impedidos. com amor, ele pode morar na casa da Magda. Não, Chicão, para que eu vou morar lá na tua casa. Manda ele Não, lá. não curto muito essa operação mais. Fiz operação. Olha aqui, ó. Magda, diz pro Chicão, agora eu vou te devolver aqui, ó. Magda, diz pro Chicão desconfiar de mulheres que vivem montada no salto e na maquiagem. Quando tira, é um horror. Concordo. Assina na Magda, esquerda. teu cabelo tá lindo. Regina de Gravataí. Obrigada, Regina. Concordo. Fala nisso, eu tô procurando um telespectador que disse, agora eu vou me manifestar do cabelo da Magda, disse ele. Olhei pra ti, Magda, e me lembrei do Roberto Carlos. Deve estar um horror, meu cabelo. O cabelo do Roberto Carlos é um horror. Não, pra ele. Amo o Roberto vocês. Carlos. Eu amo o Roberto Carlos, naquele cabelo dele, aquela franja dele, é ele que corta. Então, tu imagina o Roberto Carlos como
compondo, eu acho ele maravilhoso. Agora, cortando a franja, eu... Eu concordo com a Regina. Só pra Roberto dizer que é Carlos. propaganda enganosa. Se a mulher anda o tempo inteiro de salto alto, maquiada e tudo mais, né? Eu prefiro a falando mulher em propaganda Roberto enganosa que a Carlos. realidade cruel. Quem terá de indenizar o Roberto Carlos é o deputado Tiririca. Pois Por quê? é. Porque ele fez a campanha do Tiririca de 2014. Ele fez um plágio da música... O Portão. Portão. Eu voltei agora. para Ele ficar. fez um plágio por livre Quem e que fez, espontânea o vontade. Tiririca? O Tiririca, o deputado Tiririca, no horário eleitoral. Ele fez uma campanha. paródia. Uma paródia, sim. Da música, usou a eu voltei melodia. agora pra ficar, eu Arrumou sarna votei pra no se Tiririca coçar. pra ficar e tal. E Arrumou também sarna pra se coçar. fez uma paródiazinha da participação do Roberto Carlos na propaganda da Friboi. E aí o Tribunal de Justiça de São Paulo confirma o que já foi determinado em primeira instância, que ele terá, sim, a condenação, né? Confirma a decisão tomada pela primeira instância há 2 anos atrás. Condenado, vai ter que pagar Coitado. um... É que né? o grande Uma problema... beira. O grande problema, Cris, é que foi utilizado em campanha eleitoral. assim, Porque se fosse um programa de humor, uma piada, não teria Tranquilo. nada. É, Mas foi Roberto utilizado. Faria da Mas Mas disse que o Roberto momento- Carlos fez um plágio da música Emoções, é do Tony Bennett, quem conhece música sabe disso aí. O Eu falo Roberto Carlos, muito disso. o Roberto Carlos respondeu a dezenas de ações por Mas eu plágio. acho que é pelo No meio fim, disso aí tem, né? tem verdades e tem mentiras, oportunismo. Então, né? Já ouviu falar das emoções, né? Sim. Olha as emoções. Mas o momento Olha, não tá olha, bom. olha, Ai, não sei, a Carla tá com Tinha uma uma cara e a música Carla do quando Roberto fica com essa tinha carinha. Não, não é tanto. Não sei, Olha só, vocês meu amigo Chicão Tofani e Vitorino, cada um com o seu sonho de consumo. Eu mesmo adoraria ter um quadro da Carla na minha sala. Ai, que amor. Tipo fotografia que ela postou no Instagram, preto e branco, com todo o respeito, ficou bem bonito. O problema é convencer a patroa. Ela vai exigir, no mínimo, que eu lave a louça durante 1 ano pra ela. Não, aí a patroa bota um quadro do ensaio Fine Art do Chicão. Aí vai ficar a atualidade exatamente. total, até na sala. Só que eu tô pelado lá do ensaio. Aí eu tô bem vestida, cheia de Olha aqui, ó, tá. fetiche da tiazinha, Jefferson Pinheiro dos Santos. Boa noite, Magda e bancada. Certa vez uma senhora queria fazer uma surpresa para o maridão, Jefferson de Novo Hamburgo. Comprou uma fantasia da tiazinha, Suzana Alves, aquela, lembra? E ficou escondida atrás do closet. Ela estava um pouco gordinha. Quando o marido deitou-se, ela aproveitou e pá, se atirou em cima dele na cama com aquela fantasia. O marido, assustado, olhou e disse: olha o Zorro montando no Sargento Garcia. Não preciso te dizer o que aconteceu. Ele está se recuperando. As 2 primeiras semanas fez uma cirurgia de correção. Ele só quebrou os dentes da que frente. maldade. Só os dentes. Sabe qual é o sonho do meu marido? Diz a Ângela e o Chico estão nos assistindo. E ela escreveu, sabe qual é o sonho do meu marido? É atravessar a Sertório de uma ponta a outra de bicicleta sem ser assaltado. Isso é viver perigosamente. Isso é mais Mas quer difícil de saber? fazer a Rota Agora, já que a 66. gente passou da meia-noite, né? Que dá pra falar. Já pode. falar. Eu acho que não tem mal nenhum de vez em quando, não concordo com o Chicão que tem que ser sempre, né? Mas de vez em quando botar uma bota pro marido e tal, dar uma caprichada. Eu também por que acho, Não, é um acho que fetiche. apimenta a relação. Assim como os desejos da mulher também podem ser realizados pelo homem, por que não, né? Porque A a gente mulher botar sabe uma roupa de empregada. que a vida de casada não é fácil, insiste né? nisso. Então a gente tem que dar uma apimentada. Fantasias. Não, e não precisa ser casado, não precisa ser nada. Quando você tá entre Mas quando a 4 gente paredes, tá tá em quatro paredes com o seu parceiro, com a sua parceira, Contanto homem com que homem, seja mulher com saudável mulher, pros jacaré dois, com jacaré, cada um que trata da sua vida. Exatamente. Faça o que quiser. Vale tudo pra quiser. apimentar Dona e Magda. renovar a Ou relação. vocês se Dia de salto, sentirem, né? ou se vocês se Não, mas daí sentirem também não é bem. demais, né? Todo dia. Mas é o que o Chico Só atenção. Uma empresa de ônibus de isso é Gravataí muito sério. foi condenada a pagar R$6.000 por danos morais a um cadeirante que foi insultado por um motorista em Gravataí. O funcionário que dirigia a lotação teria chamado o passageiro de aleijado e dito que ele estava atrasando a viagem. O cadeirante Reinaldo Carvalho, de 23 anos, ao pegar o ônibus na parada 79, no centro de Gravataí, o motorista desceu da lotação para lhe auxiliar na rampa de acesso e começou a insultar o passageiro. Ele disse que eu deveria ir até o meu destino empurrando a cadeira. Me chamou de aleijado e disse que eu estava atrapalhando a viagem das outras pessoas, inclusive dentro do ônibus. Outros passageiros
passageiros também me insultaram. Não, eu ia te perguntar, e os outros passageiros não saíram em defesa do cadeirante? Ainda xingaram ele. Nas tardes de 2011, aqui conta a história toda a escola que ele ia. Na primeira vez que peguei o ônibus, não aconteceu nada. Mas no motorista, no outro dia, disse assim, de novo, estava ali para atrapalhar o trabalho dele e tal. Ao chegar em casa, procurou a delegacia de polícia, registrou o caso. Em seguida, entrou com ação. Segundo a relatora do processo, a desembargadora doutora Catarina Rita Krieger Martins, da 10ª Câmara Civil, estava comprovado que o cadeirante foi vítima de ofensas gratuitas por sua condição de deficiente físico. Mas como é que alguém pode tratar um cadeirante desta forma, meu Deus? E os outros passageiros, pelo menos alguns passageiros, começaram a gritar, chamar ele de aleijado também. Sem Porto Alegre. Primeiro que ninguém merece. Primeiro que ninguém merece ser tratado assim, né? O cadeirante tem todas as suas limitações, todos os seus sofrimentos, ele merece maior respeito ainda. E outra, as pessoas não sabem que um dia a história pode virar contra elas? Essas coisas podem acontecer com qualquer um. Então, pelo amor de Deus, respeito acima de tudo, né? Eu acho que o único lugar do mundo que acontece essas coisas aqui é só no Brasil. Eu imagino. Não, e vão entrar com recurso. Aí a empresa ainda vai entrar com recurso. Por quê? Não, peraí, se foi decisão... Está escrito aqui, pelo menos. Decisão de qual instância? Se foi decisão da desembargadora, é uma decisão em segunda instância. Como relatora da matéria, tem que ver quem é que decidiu, porque está confuso. Daqui, ó. Não, a empresa ainda podia se cabe recurso. fazer um marketing a empresa alega que ainda dessa situação. Notificada. Assim que receber a notificação, a empresa fará uma análise sobre a ação de recurso que ainda cabe. Está aqui. Olha aqui, ó, o Leonardo Lindenmayer diz o seguinte, engraçado, a Carla chamar o Bolsonaro de homofóbico. Desafio ela a citar alguma fala onde ele discriminou algum homossexual. Não é que tu chamou, é que todo mundo acusa o Bolsonaro de ser homofóbico. Algumas passagens, é só ele procurar, faz melhor assim, bota assim, Bolsonaro homofóbico. No YouTube, algumas imagens não tem uma nem duas. Talvez tenha, e tem muitas pessoas que falam, não, ele fala o que Deus diz. Deus diz que o casamento é entre um homem e uma mulher e tal. E não é só Deus, aqui o Chicão Tavani também já falou isso várias vezes. Não fui eu que falei, Deus que falou, tá na Bíblia. Então foi Deus mesmo, foi Deus que... Mas assim, as pessoas, tem gente que concorda, nesse caso com Deus, tem gente que não concorda. Não, e agora aqui, ó, outro, Emilson Almeida, Carla, agora Bolsonaro não é homofóbico, simplesmente não gosta. As pessoas têm direito de não gostar. Eu concordo com isso. Diz um dia que ele agrediu alguém por ser gay. Diz um dia que ele agrediu alguém por... A gente não conhece. Abraço, discordo de ti, mas está valendo. A justiça americana decidiu sobre essa matéria. Mas isso aí eu acho que as pessoas têm direito de qualquer pessoa. A homofobia, ela fica qualificada quando você ataca. Quando você propõe medidas antissociais, uma discriminação. Agora, você dizer que não gosta é uma manifestação de vontade, é uma opinião pessoal. Olha bem, essa decisão é da justiça americana. Suprema Corte americana. Suprema Corte já discutimos isso aqui, e aqui no Brasil é difícil de ter essa maturidade, né? Porque a linha é muito tênue entre discriminar e dizer que não está discriminando, simplesmente não gosta, mas com atitudes fazer com que... E não é tudo que a gente não gosta que a gente fala. Entendeu? Sim, mas eles entendem que você não pode ser proibido. Você não pode ser proibido de dar uma opinião desde que ela não seja ilegal. Eu gosto do assassino tal porque ele é legal. Não, isso, né? Entendeu? Não, ele não disse uma vez que o filho dele não ia comer, não ia ficar em casa se fosse gay? Falou. Ou algo do tipo. Vitorino, não, o cara que diz assim, as declarações dele com aquele Feliciano, sabe? Se o cara dizer não gosta de gay, ele pode ser processado? No Brasil, pode. Então, se o cara dizer assim, não gosta de italiano, ele pode ser processado? Pode. Teoricamente. No Brasil, pode. Teoricamente, eles podem atacar, porque pode alegar discriminação. Mas é uma opinião pessoal tua. Tu não está incitando a violência. Mas essa é a situação. Chicão, tu tem que entender o seguinte: existem grupos no Brasil que fazem uso de distorções sociais que nós temos e fazem disso bandeira. Exatamente. Por exemplo, o racismo.
o racismo no Brasil existe, infelizmente, é uma E coisa muito dolorosa forte. na nossa sociedade. Já sendo crime. Já e sendo continua crime, não é existindo. só no Brasil que E a existe. homofobia também Mas existe. é crime, a homofobia é crime. Só que tem Não é- pessoas não é que só fazem crime. disso uma bandeira. Me diz um motivo, por exemplo, para o seu Jean Willis ser eleito. Me dá um. É só por isso. Só O seu Jean porque- Willis foi eleito defendendo a luta. Mas assim, ó, eu não estou defendendo porque assim, Qual porque seria o as problema pessoas disso? Não, eu não estou vendo o problema, eu estou deputados, dizendo ele que tá para algumas comentando, pessoas eles é não bandeira. têm um projeto. Mas é uma Eles representatividade. exatamente representam uma certa parcela do Assim povo. como Sim, nós mas- temos sim, uma mas o vereadora problema- aqui que foi eleita porque representa a proteção Isso aos é animais. representatividade. Como tem a bancada evangélica. Sim, mas olha bem, é aí que eu quero colocar. Se critica aqueles que defendem a luta contra a homofobia. Mas aí, por exemplo, pega o deputado aquele evangélico lá, aquele que diz umas bobagens lá toda hora. Feliciano, Como é o nome dele? Marcos Feliciano. Feliciano. Muito bem. O Apagou esse Feliciano cara. defende a linha de pensamento religiosa dele. Olha bem, aonde está o início de um e a defesa do outro? Aonde está o ataque de um e a agressão ao outro? Mas ele não tá lá O pra fio ser que pastor. separa é tênue. O fio que separa... Sim, mas o seu Jean Willis também não está lá para pregar a viadagem. A viadagem. Não, mas ele não prega, não tem nada disso. Ele só defende os adorei a direitos dos viadagem. LGBTs. Ele prega a peças. Para você ter uma ideia, o PT mandou fazer caderninhos escolares. São Paulo, Prefeitura de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo fez caderninhos escolares ensinando como era, sabe? Coisas assim. Tu tá falando do PT ou do Jean Willis? Não, o João Willis é pessoa, filhote do PT. É um pensamento esquerda. Esse é um conceito de pensamento esquerda. Então, assim, ninguém está impedido de representatividade. Existe representantes dos homossexuais em praticamente todos os parlamentos do mundo. A Inglaterra tem ministros homossexuais, gays assumidos. Mas eles não fazem pregação. Essa é a diferença. Mas, Vitorino, me explica uma coisa. Por que o PT protege tanto essas minorias? Se essas minorias, por exemplo, na Rússia foram perseguidas, o Estado Islâmico mas a Rússia fuzila os gays. Tá, mas aí Mas a Rússia é homofobia. Mas é a mesma Estado. origem. Chicão. Hoje já não é mais assim. Lá a Rússia é homofobia de Estado. Hoje não é mais assim. Aquilo lá é criminoso. A Zimbaeva, uma das maiores atletas olímpicas de todos os tempos, para defender a homofobia do governo russo, vai nos microfones e diz: no meu país não é lugar para homossexuais. E eles que se mudam. Mas o PT usa essa bandeira. Zimbaeva, um símbolo. É uma contradição. Ele usa essa bandeira, o PT. Que bandeira? A bandeira soviética, a bandeira comunista. Não. O PT não usa. O PT tem a bandeira dele, vermelha com estrela. Aí esquerda. Esquerda vem da onde? Sim, mas Chicão, aí já nós vamos entrar numa coisa de O cara é PCdoB, Partido Comunista Brasileiro. Eu acho que E assim, no comunismo, eu acho que assim, os caras o estão Estado perseguindo, Islâmico eu não é entendo. homofóbico. O Estado Islâmico é terrorista, é diferente. Eles matam crianças, mulheres, gays. O Estado Islâmico é terrorista e que está prestes a acabar. Porque com a retomada de Mossul agora, eles perderam a área de treinamento, Que era a capital perderam deles. praticamente 80% do equipamento bélico que eles tinham. Então, o Estado Islâmico vai se tornar uma célula terrorista, como foi a Al-Qaeda por um tempo. De vez em quando um maluco explode alguma coisa lá e pronto. Mas não vai ter mais cara no Estado Islâmico. Voltando a falar do Bolsonaro, voltando a falar do Bolsonaro, eu não concordo com muitas coisas, com muitas declarações dele, Entre mas ele e o também Lula, a senhora não votaria em quem? discordo com o Bolsonaro. Mas também não discordo Mas eu também. totalmente. Agora, eu achei aqui, quanto à homofobia, eu concordo que ele seja homofóbico, porque eu encontrei aqui algumas frases do Ai, que bom, Bolsonaro. obrigada. E uma das frases é quando ele fala do filho gay, que foi a Cris ou foi a Carla? eu. Foi a Carla que Eu falou. lembrei dessa frase. Seria incapaz de amar um filho homossexual. Não vou dar uma de hipócrita aqui. Prefiro que um filho meu morra num acidente do que apareça com um bigodudo por aí. Não, isso aí é a maior Ele vai ter demonstração no que Rio, não é essa homofóbico. declaração ele deu Imagina, em prefere que o 2011 filho numa entrevista morra. que ele deu pra Playboy. Que bárbaro. Poxa, ele é homofóbico, com Total, né? certeza. Então não tem como. suportaria que o filho dele decidisse sobre a sua orientação sexual. Ele prefere ter um filho infeliz do que ter um filho que assuma a sua Isso orientação aí se sexual. tornou, isso é doença. Essa Isso é doença. uma de Você não 100 gostar é frases uma que coisa, tem no agora, site. assim- Imagina, uma de 100 frases. Ele é, com certeza, homofóbico. Não tem como dizer que não.
É difícil a situação, né? Agora, o cara não gostar é outra coisa, isso é totalmente diferente. Eu não quero me relacionar, não me sinto bem, isso é outro problema. Agora respeita, né? Dizer que quer morrer, que é melhor que morra o filho, pelo amor de Deus. Não, ele pode dizer, né? Ele pode dizer, porque a filha dele, é a opinião dele, mas aí ele recebe esse rótulo. Aí ele tem que arcar. Ele tem que arcar toda essa opinião dele. Ele assume a homofobia. Né? É isso que ele está dizendo. Na campanha política vai aparecer tudo isso aí. Com certeza. Vai. Agora, nesse raciocínio do Bolsonaro, então o PT tem que assumir que ele é adepto da tortura também. PT, porque o ídolo maior do PT, Ernesto Che Guevara, foi o maior torturador da história da América Latina. E assassino. Mas totalitarismo. Isso também é verdade, só que é diferente de ter ídolos e tal, e essa declaração dele, que ele deu do filho, muito mais forte. Eu não sabia disso. É gravíssimo. Muito mais forte, entendeu? Muito mais. Para pegarem no pé e coisa, é muito mais forte. Eu acho que o Bolsonaro não é o candidato dos meus sonhos, mas como o Chicão falou aqui, se polarizar e for ele e o Lula... Claro, não. O que disse o nosso telespectador aqui, o Carlos Alberto, né, que ele elencou todas as coisas que nós achamos que viriam com o Bolsonaro... Sem dúvida, é tudo que a gente quer. Ordem, progresso, administração. Eu acho que nós temos que ir embora. Álvaro Dias, o Caiado, Bolsonaro, o Caiado vai legal. Dormir, amanhã a gente retorna para mais um encontro com vocês. Até lá, logo depois do Jornal da Pampa.